Escutem esse som. Não é alegria, não é humor, isso é um som de um afogamento. A narrativa cinematográfica do século XXI raramente produziu um estudo de personagem tão polarizador quanto o de Arthur Fleck. Nós fomos condicionados por décadas de cinema de herói a categorizar o mal como uma escolha consciente, uma ambição megalomaníaca. Mas o que acontece quando o vilão não é um agente do caos, mas um subproduto biológico de um ecossistema inteiro falido? A pergunta que Coringa, de Todd Phillips, nos força a engolir a seco não é se Arthur era um monstro. É uma questão muito mais perigosa que transita entre a sociologia e a psiquiatria forense. Será ele o arquiteto da sua própria maldade ou é apenas o sintoma final de uma sociedade que decidiu apodrecer? Nesse vídeo nós vamos rejeitar a amplificação binária de uma vítima versus algoz. Vamos dissecar as camadas geológicas dessa psique fraturada para entender como o descaso social fornece o palco, mas como a agência humana, perversa e inevitável, é quem acende as luzes. A gente continua essa conversa depois da vinheta, vamos lá. Salve, meu nerd, bem-vindos a Milhão de Nerd, deixa aí o seu like que no final você vai acabar se esquecendo. Vamos primeiro mapear o abismo. O abismo aqui tem nome geográfico. Cidade de Gotham, 1981. O filme não nos apresenta uma cidade apenas como um cenário passivo, mas como um antagonista vivo. Gotham é um mecanismo de violência estrutural. Observem a onipresença do lixo. A greve dos lixeiros, que emoldura a narrativa, não é um detalhe estético. É a manifestação física do rompimento do contrato social. A metáfora dos super-ratos é cirúrgica. Assim como a cidade não consegue processar seus dejetos físicos, ela falha catastroficamente em processar o seu refúgio humano. Os doentes, os pobres, os vulneráveis. Em um ambiente tóxico, a biologia se adapta. Os ratos crescem. E Arthur, cercado pela imundície moral, começa a sofrer a sua própria mutação. Mas a violência real aqui não começa com um revólver. Ela começa com uma caneta burocrática. Muitos apontam a austeridade como o início do fim. Mas vamos ser precisos. Se o espancamento nas ruas foi o ferimento, o corte da medicação pelo Estado foi a proibição da cura. A austeridade aqui não é um incidente incitador, é o golpe de misericórdia. Quando o assistente social diz eles não querem saber de pessoas como você, ela está removendo a grade de proteção de um precipício. Arthur opera sobre o regime de 7 medicamentos diferentes. Sem eles, ele deixa de ser um paciente ou um cidadão para se tornar um excluído não monitorizado. Imagine o horror existencial disso, ser um prisioneiro do próprio corpo, onde seu grito de socorro é interpretado pelo mundo como escárnio. A teoria da tensão nos ensina que quando os meios institucionais para a estabilidade são removidos, o indivíduo é empurrado por retraimento ou para rebelião. E no topo dessa pirâmide de descaso nós temos Thomas Wayne, não o filantropo benevolente que conhecemos de outras eras, mas o oligarca desconectado que rotula a dor alheia como preguiça. Ao chamar a população de palhaços, ele comete o erro fatal das elites históricas. Ele dá ao oprimido um uniforme. Ele transforma o estigma em identidade. Até aqui temos o cenário perfeito para a tragédia. A jaula sociológica está trancada, a química cerebral está descompensada. Arthur é inegavelmente uma vítima. Mas a história não para na vitimização, porque em algum momento, no meio desse esgoto a céu aberto, Arthur Fleck vai olhar para o abismo e o abismo vai lhe oferecer uma escolha. Se a negligência estatal foi combustível, o metrô de Gotham foi a faísca. Mas precisamos olhar para essa cena como a frieza de um perito criminal e não com a paixão de um fã. Os 2 primeiros disparos contra os corretores de Wall Street podem ser juridicamente defendidos. Legítima defesa, claro, um instinto animal. Mas a chave vira no terceiro homem. Quando Arthur persegue a presa ferida até a plataforma e executa o disparo final, ele cruza o Rubicão. Ali, a vítima do sistema morre e o agente do caos nasce. Não é mais sobrevivência, agora é caça. Observem a mudança imediata na linguagem corporal. Onde havia espasmo, agora há fluidez. A dança no banheiro é o momento de maior serenidade do filme. Não há glitch, não há distorção, pelo contrário. A imagem ganha nitidez. É a única vez que vemos o mundo com clareza através dos olhos dele. O afeto pseudo-boba desaparece porque ele finalmente alinhou o seu exterior monstruoso com o interior quebrado. Ele encontrou paz na violência. E aqui o filme entrega a sua simbologia visual mais potente, a escadaria. Durante a primeira metade da obra, vemos Arthur subindo aqueles degraus. A fotografia é cinza, azulada e opressiva.
Ele está curvado, carregando o peso do mundo, tentando voltar para casa, tentando ser uma pessoa normal. É o mito de Sísifo. A subida representa o esforço hercúleo para se adequar ao contrato social, mas a descida é colorida, é fácil, é alegre. O filme inverte a moralidade tradicional, onde subir é ascensão e descer é queda. Para Arthur, a queda moral é, paradoxalmente, uma ascensão espiritual. Ele para de lutar contra a gravidade da sua própria loucura e decide, finalmente, fluir com ela. Aí nota a paleta de cores. O mundo de Arthur Fleck é azul e cinza. As cores da depressão, do hospital, do controle. O mundo do Coringa é ocre, amarelo, vermelho, cores de perigo, de sangue, mas também de vida. Ele precisa se tornar um monstro para se sentir pela primeira vez vivo. Mas se parássemos a análise na estética, a gente seria superficial. O que realmente torna esse filme um estudo de caso perigoso é o seu alinhamento com o existencialismo de Jean-Paul Sartre, especificamente no conceito de má fé que de vez em quando aparece aqui no canal. Durante toda a sua vida, Arthur viveu em má fé. Ele fingia ser um objeto definido pelas circunstâncias, o filho doente, o trabalhador honesto. Ele terceirizava sua existência para a mãe, para o chefe, para o governo. Ele esperava que alguém o salvasse. A transformação no Coringa é o momento que ele abraça o absurdo. Eu não sabia se eu sequer existia, ele diz. A violência se torna sua prova de vida. É o cogito ergo sum cartesiano distorcido. Eu mato, logo existo. O plano original era suicídio. Ele queria se matar ao vivo no programa do Murray Franklin. Isso seria o ato final da vítima, um pedido de socorro desesperado. Mas algo muda no camarim. Ele decide não ser mais a piada, ele decide ser o autor da piada. Ao matar Murray, ele externaliza o seu auto-ódio. Ele usurpa o papel de juiz que a sociedade lhe legou. Ele aqui entra no ponto mais controverso. Arthur não é um líder revolucionário. Ele não se importa com a política ou com a desigualdade. Ele exibe traços clássicos de transtorno de personalidade narcisista. As revoltas de Gotham, para ele, aquilo é apenas um cenário da sua peça. Ele acredita que o caos é o aplauso dele. O soco no banheiro do teatro não apenas quebra seu nariz, ele estraçalha a lente do legado. Arthur não buscava apenas um pai, ele buscava uma identidade, uma validação de que ele pertence a algo maior. A negação física e brutal de Wayne é o que justifica a sua virada nihilista. E ele não pode ser o príncipe de Gotham, então ele vai ser o rei dos ratos. Portanto, o filme não é uma apologia ao crime, mas é um aviso sombrio. Ele nos mostra o que quando você retira de um homem a sua dignidade, a sua medicação, a sua esperança, resta a ele apenas uma ferramenta para validar a sua existência, a capacidade de causar dor. Ele se torna um símbolo não porque tem uma causa, mas porque a sociedade estava desesperada por um ídolo. Qualquer ídolo, mesmo que fosse um monstro. E isso diz muito mais sobre Gotham e sobre nós do que sobre ele. Esse tipo de análise que vai além do gostei ou não gostei e mergulha na psiquiatria e na filosofia é o que define o nosso canal. Se você quer sustentar esse nível de debate, garantir que o algoritmo não enterre o conteúdo denso em favor de dancinhas de 15 segundos, considere se tornar membro do canal. Isso ajuda pra caramba a gente a continuar o trabalho. Então voltamos à pergunta inicial. Produto do descaso social ou uma escolha pessoal? A verdade, por mais desconfortável que seja, é que essa é uma falsa dicotomia. Arthur Fleck é um estudo de caso sobre o que eu chamo de feedback loop destrutivo. A negligência criou o vazio, o abuso criou a fratura, mas foi Arthur quem decidiu preencher esse vazio com fogo. O sistema lhe tirou a voz, mas foi ele quem escolheu usar essa voz para gritar morte. Ele não é apenas uma vítima, nem apenas um vilão de história em quadrinho. Ele é um aviso. O pânico moral que esse filme gerou na mídia tradicional não foi por medo de incels ou de revoluções. Foi por medo do espelho. O filme nos força a olhar para o niilismo político que surge quando falhamos coletivamente. E no final, Arthur diz à psiquiatra que ela não entenderia a piada. E talvez ela não entendesse mesmo. Porque a piada é que para sobreviver em Gotham, Arthur teve que matar a única coisa pura que restava nele, a própria humanidade. Não tenham pena do monstro que dança nas escadas. Tenham medo do homem que precisou morrer para que o monstro pudesse nascer. Porque a tragédia final não é a violência de Arthur. A tragédia final é que quando ele finalmente faz a sua escolha, a parte dele capaz de sentir culpa já tinha sido destruída.
por nós. Então, esse meu net, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Se quiser ajudar o canal, nós temos aqui o QR Code da Amazon bem grande para você fazer qualquer compra lá, não tem nenhum tipo de acréscimo para você e ajuda pra caramba aqui. Se não quiser, não puder, não tem problema, o seu like ajuda pra caramba e você pode usar aqui, valeu demais, e hypar se aparecer esse botãozinho ainda é um mistério pra mim. Espero você no próximo vídeo, forte abraço. E muito obrigado aos membros do canal que permitem que este trabalho continue acontecendo.